cruzamento aterrorizante de urso e lobo, a verdadeiro Zumanzés. Prepare-se para os animais híbridos mais assustadores que você já viu. Eu te apresento o ligre, uma criatura gigantesca que resulta do cruzamento de um leão macho com uma tigresa. Os ligres são criaturas enormes, podendo atingir mais de 1,20 m de altura no ombro e 3,60 m de comprimento e pesar mais de 540 kg. Isso é o dobro do tamanho de uma geladeira e tão pesado quanto um piano de cauda. Para efeito de comparação, um leão africano puro sangue de porte maior pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar até 250 kg. Isso faz do ligre o maior felino do mundo. O tamanho enorme do ligre se deve a uma combinação específica de genes herdados de seus pais. Um leão macho precisa competir pelo direito de acasalar, então seus genes promovem o crescimento dos seus filhotes para garantir a sobrevivência. Normalmente, os genes de uma leoa inibem esse crescimento para que ela possa gerar vários filhotes. Já os genes de uma tigresa são direcionados para a produção de um único filhote. Isso significa que eles não conseguem inibir os genes de crescimento do leão macho nos seus filhotes, resultando em um ligre enorme. É por isso que se você cruzar um tigre macho com uma leoa, o resultado são os chamados taigons, que são muito menores e mais agressivos que os ligres. Infelizmente, devido a essa troca genética, ligres e taigons tendem a ter muitos problemas de saúde e geralmente não sobrevivem à infância. Como leões e tigres não compartilham hábitats naturais, ligres e taigons só existem em cativeiro, e atualmente acredita-se que existam menos de 100 no mundo. E considerando o quão grandes e agressivas essas criaturas podem ser, eu diria que é melhor assim. Talvez você consiga adivinhar o que é um urso grolar. Sim, é uma mistura feroz e incrível de urso grizzly e urso polar. Eles geralmente têm entre 2 e 3 metros de comprimento e podem pesar de 180 a 680 quilos. Para comparação, um urso grizzly geralmente tem 2 metros de comprimento, enquanto o urso polar pode chegar a cerca de 3 metros, o que significa que o urso grolar fica confortavelmente entre eles em tamanho. Curiosamente, o urso grolar pode gestar filhotes e dar à luz crias saudáveis. E isso é incomum, já que a maioria das espécies híbridas acabam sendo inférteis devido à mistura de genes. E embora a quantidade exata de ursos grolares seja desconhecida, eles existem na natureza e os avistamentos têm se tornado mais comuns recentemente. Isso pode ocorrer porque, diferente dos tigres e leões, os hábitats de ursos grizzly e ursos polares se sobrepõem no Ártico e nas Américas. Essa área comum tem aumentado com o tempo, à medida que o aquecimento global impacta o clima das regiões. Há teorias de que essa sobreposição crescente, combinada com a capacidade do urso grolar de gerar descendentes, pode significar que eles representam o futuro da espécie dos ursos. Só que isso pode ser uma má notícia para nós, já que o urso grolar é aparentemente mais agressivo e bem mais corajoso que os ursos pardos. Acampar na América do Norte vai ficar mais emocionante. Agora que você sabe que híbridos enormes caminham pela superfície da Terra, acho justo avisar que o oceano não é muito mais seguro. Essa criatura bizarra é conhecida como wolfing, e é o que acontece quando uma baleia se reproduz com um golfinho. Para ser mais específico, é o que acontece quando uma falsa orca se reproduz com um golfinho nariz de garrafa, antes que você fique muito confuso para saber como isso funciona. Em 1985, um wolfing nasceu da falsa orca Yanui Carrey e da golfinha Puna Haley no Parque Sea Life no Havaí. O filhote foi chamado de Keikaimalu, o que significa do Oceano Pacífico. Embora esse bichinho tenha uma cara assustadora demais para ter esse nome, os wolfings são criaturas de aparência peculiar. Suas cabeças se parecem com as das falsas orcas, já as barbatanas e o nariz são mais parecidos com os de golfinhos. Agora, esses dentes são simplesmente perturbadores. A sua cor também é um cinza metálico, um ponto intermediário interessante entre a coloração dos pais. Antes do nascimento de Keikaimalu, os tratadores do parque não imaginavam que um romance pudesse florescer entre os seus pais. Afinal, Yanui Carrey tinha 4 metros de comprimento e mais de 900 quilos, enquanto Puna Haley tinha 1,80 m de comprimento e pouco mais de 180 quilos. Mas aí o poder do amor foi subestimado. Keikaimalu cresceu rapidamente e com apenas 2 anos já era maior que a mãe. Ela agora está totalmente crescida e deu à luz seu próprio filhote em 2005, que é um quarto falsa orca golfinho. O amor sempre dá um jeito. Muitas criaturas estranhas despertam uma sensação de admiração quando você aprende um pouco mais sobre elas, a menos que sejam essa coisa aqui. O
O que você tá vendo é uma espécie de galinha vermelho clara sem penas, criada intencionalmente em Israel. A espécie foi aparentemente criada pelo cruzamento de galinhas de pescoço nu com galinhas de corte. Tá, mas pra que criaram esses duendes bizarros? Bem, na comunidade agrícola, uma galinha naturalmente nua evita que os trabalhadores tenham que depená-la depois que ela for abatida. Além disso, quando você cria centenas de aves cheias de penas, que ficam todas próximas umas das outras, elas podem gerar muito calor. Não é incomum que as galinhas superaqueçam e até morram em granjas lotadas. Uma galinha sem pena visa resolver esses dois problemas. Se você acha tudo isso um pouco mórbido, considere o seguinte: alguém criou uma espécie de ave monstruosa só para facilitar o abate e nem se deu o trabalho de dar um nome decente para ela. A coisa mais feia aqui é a atitude humana. No mundo do gado havia um boi que realmente se destacava do rebanho, e o seu nome era Knickers. Com 2 metros de altura e 1.270 quilos, esse boi da raça Holstein Friesian tinha aproximadamente a altura do The Rock e pesava cerca de 11 vezes mais. O bicho era imenso, mas apesar do tamanho gigantesco desse boi, nem ele conseguia competir com o híbrido criado pelo homem, que é o Belgian Blue, às vezes chamado de super vaca, e dá pra entender o porquê. Esse bovino monstruoso parece que poderia dar trabalho até pro super-homem. As super vacas medem cerca de 1,5 metro de altura no ombro, mas podem pesar mais de 1.270 quilos. Isso significa que, em comparação com vacas comuns, elas carregam muito mais peso corporal, só que em uma estrutura muito menor, o que as faz parecer extremamente musculosas. A raça foi criada na segunda metade do século XIX, quando o gado belga domesticado foi cruzado com touros shorthorn britânicos importados. Descobriu-se que essas vacas tinham uma maior probabilidade de apresentar uma rara característica de dupla musculatura, pela qual foram então selecionadas geneticamente. Essa característica foi mais uma dádiva para os açougueiros, já que uma vaca Belgian Blue rende até 80% mais carne que uma vaca comum. Apesar de ser uma criatura tão útil para a indústria agropecuária, muitos afirmam que a criação de super vacas é antiética. Isso porque muitas dessas vacas são tão musculosas que têm dificuldades para se movimentar e viver de maneira confortável. Se você acha que o seu cachorro é um encrenqueiro, agradeça por nunca ter tido que treinar um cão-lobo para fazer as necessidades no lugar certo. Como o nome sugere, esses caninos são resultado do cruzamento de lobos com cães domésticos comuns. O cruzamento tem mais chances de sucesso entre lobos e raças de cães que já sejam mais parecidas com eles, como huskies, pastores alemães e malamutes. Cães-lobos não são muito comuns na natureza, já que os lobos geralmente são territoriais e desconfiados de criaturas fora dos seus grupos. Os próprios cães-lobos tendem a ser mais selvagens e menos previsíveis que cães comuns. E se você parar pra pensar, faz sentido. Afinal, os cães são apenas lobos que os humanos selecionaram ao longo dos séculos para serem mais calmos e fáceis de controlar. Ao cruzar um cão com um lobo, você tá meio que desfazendo todo o trabalho que fizemos para domesticá-los. Cães-lobos podem pesar até 54 quilos e ter até 1 metro de altura nos ombros. Em média, isso os torna quase tão altos quanto lobos, embora um pouco mais esguios. Mas não se engane, esses cãezinhos semi-selvagens são capazes de saltar mais de 2,5 metros em um único só pulo. Sua proximidade com os lobos também significa que eles preferem uma dieta de carne crua misturada com ração sem grãos. E agora passamos de lobos e cães selvagens para esses curiosos felinos. O serval é um felino interessante, sendo um dos predadores menos conhecidos da África. Mas ao contrário dos grandes felinos, o serval tem pouco mais de 60 centímetros de altura, pesa 18 quilos e tem uma cabeça que parece um pouco pequena demais para o seu corpo. Com esse tamanho, o felino é tão pequeno que alguns criadores bem apreensivos experimentaram com quais parceiros ele poderia cruzar. Esse gato malhado é um gato savana e é o resultado do cruzamento de um serval com um gato doméstico comum. O esguio gato savana é um pouco mais alto que um gato vira-lata comum, com mais ou menos meio metro de altura e com as listras e manchas características do serval por toda a pelagem. Essa aparência peculiar tornou o gato savana um animal de estimação popular, embora seja considerado bem mais territorial e agressivo que os gatos comuns. Um gato savana pode representar perigo tanto para os donos quanto para outros animais de estimação, e por isso é ilegal possuí-los em certos estados dos Estados Unidos, como Havaí e Geórgia. Os servais também foram cruzados com caracais, que são felinos de aparência nobre encontrados na Índia e na África. Os caracais têm aproximadamente o mesmo tamanho que os servais, e embora seus hábitats se sobreponham, os híbridos de caracal ou serval são excepcionalmente raros e só foram vistos em cativeiro. Por mais selvagens que esses cruzamentos possam parecer, não se engane, eles ainda são gatos, de
cabo a rabo. Lembra quando você era criança e a sua mãe dizia que você é o que você come? Bom, isso pode não ser verdade para nós, mas certamente é para esse pequeno animal. Conheça a lesma do Mar Verde, ou Elise esmeralda oriental, enquanto ela tenta se exibir. Esse gastrópode discreto pode ser encontrado ao longo de toda a costa leste dos Estados Unidos e pode crescer até quase 6,5 cm de comprimento. Tá, mas o que faz dele uma criatura híbrida? Bom, essa espécie voraz devorou tanta alga ao longo dos séculos que desenvolveu a capacidade de produzir a sua própria clorofila, tornando-se meio lesma, meio planta. A clorofila é a substância que permite às plantas converter a luz solar em energia, o que faz da lesma do Mar Verde a primeira lesma movida a energia solar do mundo, bem como o primeiro híbrido de planta e animal. Pode ser útil pensar nessa lesma mais como um carro híbrido do que um animal híbrido. Carros híbridos podem funcionar com uma mistura de gasolina e eletricidade, e a lesma do mar funciona da mesma forma, só que em vez de gasolina e eletricidade, ela funciona com comida e energia solar, e isso é bem impressionante. Talvez daqui uns 20 anos a gente já tem a lesma a pilha. Onças e leões são felinos incrivelmente imponentes. Os leões são monstros musculosos, com os machos geralmente pesando cerca de 190 kg. Embora as onças sejam um pouco mais leves, com uma média de 118 kg, elas ainda são o terceiro maior felino do mundo e são caçadoras mais ardilosas e furtivas que leões. Ambos os felinos são predadores de topo, ou seja, estão no topo de suas respectivas cadeias alimentares. Os leões podem abater enormes búfalos. Já as onças caçam regularmente jacarés ferozes. Imagina a prole que esses dois predadores terríveis poderiam gerar. Pensa nisso na prática. Esses dois felinos são de Azara e Tsunami, e são filhos da leoa Lola e da onça preta Diablo, do santuário Bear Creek. Como os leões habitam principalmente a África e as onças pintadas rondam principalmente a Amazônia, esses dois podem ser os únicos exemplares dessa cruza. Como você pode ver, Azara herdou os genes melanísticos do pai, o que significa que ele tem um nível acima do normal de células produtoras de pigmento, que tornam sua pelagem preta feito carvão. Considerando que Azara se parece mais com seu pai onça, é provável que ele seja mais inclinado a ser uma máquina de caça furtiva e noturna como ele. Com essa coloração propícia para se esconder à noite e esses músculos de leão, certamente eu fico aliviado por não haver mais predadores como esse rondando a selva. Infelizmente, Tsunami faleceu em sua casa em Bear Creek em outubro de 2022, deixando Azara sem sua melhor amiga, uma criatura única e agora solitária. Aposto que se você estivesse nadando no oceano e visse uma barbatana de tubarão saindo da água, ia ficar bem assustado. Bom, eu tô aqui pra te dizer que se essa barbatana de tubarão tiver uma pequena ponta preta, aí você deveria ficar realmente assustado. O tubarão de ponta preta australiano vive principalmente em climas mais quentes, como seu nome sugere, a costa australiana, e pode ser identificado pelas pequenas pontas pretas em suas barbatanas. O tubarão mede quase 1,60 m, e embora um tubarão de qualquer tamanho já seja assustador, comparativamente falando, esse não é tão grande, mas os tubarões de ponta preta comuns geralmente vivem a mais de 1.600 km da Austrália. Eles crescem até cerca de 2 metros, mas já foram encontrados exemplares com até 2,40 m. Então os australianos deveriam estar bem preocupados com o fato de seus tubarões de ponta preta comparativamente pequenos estarem se reproduzindo com a espécie maior. Um grupo de pesquisadores australianos identificou não um nem dois, mas 57 tubarões de ponta preta híbridos, não muito longe da costa norte da Austrália. Há uma teoria de que, assim como o urso grolar, o tubarão de ponta preta híbrido pode ser resultado de mudanças climáticas e expansão de hábitats. E isso é especialmente preocupante, já que os tubarões de ponta preta comuns são conhecidos por morder humanos, como se os australianos já não tivessem animais mortais suficientes com os quais se preocupar. Às vezes é simplesmente impossível fazer um relacionamento funcionar, especialmente se você for 22 vezes maior que o outro. O quê? A próxima monstruosidade que vamos conhecer é o Chihuahua. Se você entende alguma coisa de raças de cachorro, aposto que seus olhos estão arregalados agora. Isso porque um dog alemão médio tem entre 76 e 86 centímetros de altura e pode pesar uns 80 quilos, mas um Chihuahua tende a crescer entre 15 e 23 centímetros de altura e pesar apenas de
500 gramas a 3 quilos. Dá uma olhada nesses dois um do lado do outro. Como em vários exemplos anteriores, criadores intrépidos são os vilões dessa história, já que inicialmente tentaram cruzar um dog alemão macho com um chihuahua fêmea. Depois disso, tentaram inseminação artificial, mas a pequena chihuahua simplesmente não conseguiu levar a gestação do filhote enorme até o fim. Até que os criadores caíram em si e cruzaram um chihuahua macho com uma dog alemão fêmea. Eu imagino que precisou usar uma escadinha, mas então, em algum momento, sabe-se lá por qual motivo, nasceu o Chi-Den-Den, às vezes chamado com mais respeito de grande cão mexicano. A raça resultante é estranha. Ele tem um corpo longo e pernas curtas e grossas, uma cabeça grande que lembra de um galgo. Os cães são conhecidos por serem leais e amigáveis, e normalmente crescem até o dobro do tamanho de um chihuahua, sendo ainda muito menores que um dog alemão. Bom, não é um cachorro ruim, mas acho que essas pessoas estavam tão preocupadas se conseguiriam ou não criá-lo que não pararam para pensar se deveriam. Nos filmes, o poderoso Godzilla supostamente reside no fundo do oceano, mas pela aparência dessa próxima criatura eu acho que ele pode estar em terra firme. Este é Yai, e ele pode ser um crocodilo muito especial. Yai é o único crocodilo híbrido conhecido no mundo, sendo seus pais um crocodilo de água salgada e um crocodilo siamês. Mas esse não é o único recorde que ele detém. Yai é um animal visivelmente grande, é só olhar para os outros crocodilos perto dele. O zoológico Samut Prakarn, que abrigava Yai, afirmava que ele detinha o recorde mundial do Guinness de maior crocodilo em cativeiro, com impressionantes 6 metros de comprimento e pesando mais de 1.200 quilos. Ainda mais assustador, Yai aparentemente cresceu desde então, e segundo relatos agora mede 6 metros e 40. Isso seria incrível, se fosse verdade. What? Eu pesquisei e não encontrei nenhuma menção a esse recorde do Guinness. Acontece que o verdadeiro recordista mundial de maior crocodilo em cativeiro pertence a Lolong, um crocodilo de água salgada de 6 metros de comprimento de Bunauan, nas Filipinas. Além disso, Samut Prakarn está bem longe de ser um santuário. Além de ser um zoológico, também é uma fazenda de crocodilos. Pois é, o local está no centro de inúmeras controvérsias em torno das condições em que mantém os animais. Uma olhadinha no TripAdvisor revela uma longa lista de avaliações de 1 estrela, muitas delas mencionando animais mantidos em gaiolas apertadas e forçados a realizar truques. Lamentável. Honestamente, eu não ia me surpreender se eles tivessem exagerado as medidas de Yai só para impulsionar o turismo, sem se importar com o bem-estar dele. Se você ama animais, não visite esse lugar. Até agora, os verdadeiros híbridos que analisamos tinham apenas 2 pais de espécies diferentes, mas esse próximo animal é obra de humanos que se aventuraram na hibridização e usaram os resultados para o seu próprio benefício. Em 2019, cientistas na China conseguiram cruzar com sucesso um porco com genes de macaco em um ambiente de laboratório, criando essencialmente o primeiro macaco-porco do mundo. Embora os leitões parecessem perfeitamente normais, eles eram híbridos de macaco caranguejeiro, mas o objetivo desse híbrido não era criar um porco que adorasse comer caranguejos, era aprofundar a nossa compreensão da manipulação genética. A esperança é que experimentos como esse em algum momento permitam que cientistas cultivem órgãos humanos em animais para fins de transplante, mas infelizmente ainda temos muito a aprender, já que infelizmente os 2 macacos porcos faleceram com apenas 1 semana de vida. Mas o experimento não foi em vão. O DNA do macaco foi manipulado para produzir uma proteína fluorescente brilhante, para que as células pudessem ser facilmente observadas no fígado, baço, coração e pulmões do porco. Se você acha que tudo isso soa um pouco assustador, bom, é só a pontinha do iceberg genético. E se você pudesse combinar macacos, porcos e pessoas? You sure about that? O Instituto Salk é um grupo internacional de cientistas que tem trabalhado arduamente para avançar nessa compreensão da manipulação genética. Seu objetivo final é semelhante ao dos cientistas chineses mencionados anteriormente, ser capaz de um dia cultivar órgãos humanos dentro de doadores animais. Mas o Instituto Salk pulou algumas etapas. Em vez de começarem com porcos portadores de DNA de macaco, foram direto para porcos com DNA humano. Células humanas foram fundidas com um embrião de porco, que foi gestado por uma porca durante 3 a 4 semanas. Após esse período, o embrião foi removido para que pudesse ser estudado em detalhes. Ampliando o escopo, o Instituto Salk realizou um estudo semelhante, que envolveu a inserção de células humanas no embrião de um macaco rhesus. Esse embrião teve ainda menos tempo para se desenvolver, entre 1 e 2 semanas. Tecnicamente, esses embriões eram quimeras e não híbridos, já que as criaturas eram simplesmente de uma espécie com DNA de outra, e não um cruzamento 50-50. A mistura de DNA humano e animal
animal é extremamente controversa e não pode ser financiada publicamente nos Estados Unidos. Até o momento, todo o financiamento veio de doadores privados. Só podem ser bilionários que querem tornar macacos voadores realidade. No estudo com embriões de porcos e humanos, apenas cerca de uma a cada 100 mil células era humana, o que representa 0,00001%. Isso significa que, nesse momento, mesmo que fosse possível cultivar órgãos em animais doadores, eles conteriam tão pouco do nosso DNA que seriam rejeitados por um hospedeiro humano. Mas em 2020, o ser humano mais não humano foi criado e desenvolvido no Japão. Pesquisadores conseguiram registrar um embrião de camundongo que continha 4% de células humanas. E embora isso seja extremamente impressionante, a pesquisa ainda precisa de muito tempo para se desenvolver. Subindo um nível, um dos híbridos mais malucos é o Humanzé, um cruzamento entre nós humanos e o nosso parente mais próximo, o chimpanzé. Compartilhamos quase 99% do nosso DNA com esses animais, então criar um é hipoteticamente possível, e alguns cientistas até tentaram trazer um à vida. No início do século XX, o geneticista russo Ilya Ivanov desenvolveu com êxito a inseminação artificial para engravidar cavalos. A partir daí, ele começou a experimentar, cruzando animais selvagens com domésticos, incluindo uma zebra com um cavalo Przewalski. Toda essa hibridização lhe deu uma ideia muito perturbadora. Em 1926, o governo bolchevique aprovou sua viagem à Guiné, onde ele planejava realizar um experimento tão estranho que envergonharia o Dr. Moreau. Ele faria uma criatura metade chimpanzé, metade homem. Em sua expedição, ele capturou 13 macacos e inseminou 3 deles com esperma humano. Para sua decepção, nenhum dos chimpanzés engravidou. Com mais 20 animais capturados, ele retornou à União Soviética para tentar o inverso do seu experimento original e conseguiu encontrar pelo menos 5 mulheres que por alguma razão inexplicável se voluntariaram. Só que tinha um problema. Apenas um macaco sobreviveu à viagem e estava apto para a tarefa. E depois de inseminar as voluntárias, Ivanov descobriu que também não funcionou. Em 1930, os experimentos de Ivanov chegaram ao fim com uma onda de expurgos de cientistas, e ele foi exilado para o Cazaquistão, onde faleceu 2 anos depois. Mesmo assim, seus experimentos podem ter sido mais frutíferos do que o relatado. Há quem diga que ele de fato obteve sucesso, mas a prole resultante foi mantida em segredo. Essas criaturas híbridas de chimpanzé e humano foram posteriormente libertadas ou escaparam dos laboratórios para as selvas da Guiné, onde seus descendentes vivem até hoje. Além disso, em 2018, o psicólogo evolucionista Gordon Gallup relatou ao jornal The Sun uma história que ele ouviu de um centro de pesquisa de primatas em Orange Park, na Flórida. Ele descreveu como aparentemente na década de 1920, uma chimpanzé fêmea foi inseminada com esperma humano e não só conseguiu engravidar, como também deu à luz um filhote vivo. Mas com o passar das semanas e o crescimento da criança, os cientistas repensaram a ideia e infelizmente ela foi eutanasiada. Imagina, eu não consegui encontrar mais informações sobre esse híbrido misterioso, então é preciso encarar essa história com muita cautela. Os humanos não têm se envolvido apenas com chimpanzés. Evidências mostram que dezenas de milhares de anos atrás, os humanos cruzaram com os nossos primos neandertais, produzindo descendentes híbridos. Presume-se que as duas espécies entraram em contato no Oriente Médio há pelo menos 80 mil anos. Isso foi confirmado em 2010, quando o genoma neandertal foi sequenciado, mostrando que de 1 a 4% do DNA dos eurasiáticos pode ser herdado dessa espécie extinta. Peraí, então os humanos são híbridos? Bom, nós somos bem esquisitos. Os neandertais podem não ser os únicos ancestrais que compõem o nosso DNA híbrido. O geneticista Eugene McCarthy levantou a hipótese de uma origem completamente diferente, afirmando que a espécie humana surgiu do acasalamento de chimpanzés com um segundo para você adivinhar. Isso mesmo, porcos. E Eugene destaca que compartilhamos uma série de características com suínos que não são encontradas em nenhum outro primata, como nossos corpos quase sem pelos, narizes proeminentes e uma espessa camada de gordura logo abaixo da pele. Sem falar que tecidos da pele e válvulas cardíacas de porcos são usadas na medicina por causa da semelhança e compatibilidade com o corpo humano. E Eugene argumenta que após o acasalamento inicial entre um porco macho e uma chimpanzé fêmea, a prole resultante passou por várias gerações de retrocruzamento. Os descendentes híbridos teriam vivido entre chimpanzés e acasalado com eles, tornando-se mais parecidos com chimpanzés e menos com porcos a cada nova geração. Em dado momento, os híbridos de chimpanzé e porco teriam se tornado férteis o suficiente para se reproduzirem entre si, o que resultou na espécie humana. Como era de se esperar, não há muitas evidências que sustentem a teoria de Eugene. Tanto humanos quanto chimpanzés compartilham um ancestral comum aos porcos, mas essa separação ocorreu há cerca de 80 a 100 milhões de
anos. Além disso, os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, enquanto os porcos têm apenas 19, o que torna a hibridização muito difícil. E se isso acontecesse há tanto tempo, por que macacos e porcos não continuam se cruzando? O mundo ia estar cheio desses porconzés. Embora seja improvável, devo dizer que há algo fascinante nessa ideia de ancestrais suínos. Da próxima vez que a minha namorada me chamar de porco, eu vou olhar bem sério pra ela e dizer: mas poderia ser pior. Em meados dos anos 2000, uma imagem desse híbrido horrível de mulher e cachorro amamentando suas pequenas aberrações circulou pela internet. Alguns atribuíram a existência da criatura a um exagero genético, enquanto outros culparam a familiaridade excessiva de alguém com o seu animal de estimação. Já vou acabar com essa história. É uma farsa. É uma escultura. Uma obra de arte da exposição We Are Family de 2003, da artista Patrícia Piccinini. Bem bizarro. Mas eu ainda não terminei os híbridos de macacos. Em 1996, os conservacionistas Peter Jenkins e Liza Gadsby estavam passeando pelo zoológico de Invogbetsy, em Camarões, quando avistaram esse macaco de aparência incomum, que eles acreditavam ser um híbrido entre chimpanzé e gorila. Embora essa afirmação nunca tenha sido verificada, histórias sobre esse suposto híbrido remontam a 1890, quando o explorador Paul do Chaillu estava desbravando as selvas da África Equatorial. Vagando por uma floresta, ele ouviu um grito peculiar, "Kula, kulu", ecoando pelas árvores acima. Ele sacou a arma e com um tiro a besta caiu ao chão. Tinha a cabeça redonda, o rosto preto, maçãs do rosto altas e não era reconhecível nem como gorila, nem como chimpanzé. Perplexo, Paul conversou com os moradores locais, que identificaram o animal como um kulakamba, devido ao seu chamado característico. No final do século XIX e início do século XX, mais colonizadores europeus chegaram à África para documentar variedades de primatas. Isso levou à confusão e ao debate sobre quantas espécies e subespécies deveriam ser classificadas como chimpanzés ou gorilas. Em meio ao caos, alguns especularam que as criaturas que encontraram poderiam ser híbridos, metade chimpanzé, metade gorila, dando origem ao lendário kulakamba. Espécimes foram capturados e levados para zoológicos europeus, onde foram declarados como essas criaturas híbridas. Mas à medida que os primatologistas aprimoraram seus métodos de categorização de espécies e os testes genéticos se tornaram mais comuns, as histórias do kulakamba se tornaram um mito. Exemplos anteriores dos chamados híbridos foram descartados como chimpanzés excepcionalmente grandes ou gorilas pequenos. Dito isso, a possibilidade dessa criatura ainda permanece teoricamente plausível. Chimpanzés e gorilas são parentes próximos, e seus hábitats se sobrepõem em certas áreas. Em casos extremamente raros, houve relatos de chimpanzés predando gorilas. Se ao menos os chimpanzés parassem de se alimentar dos seus parentes e começassem a fazer você sabe o que com eles, aí sim a gente chegaria a algum lugar. Eu tava rolando tela sem parar pelo TikTok quando encontrei essa conta, Official TikTok Science, que supostamente mostrava alguns híbridos de animais verdadeiramente bizarros que existem, de um lobo-urso a um gato-morcego, além desse homem-cabra com uma aparência muito assustadora. Olhando os comentários, você vê que muita gente acredita que essa fauna bizarra exista. Mas será que é verdade? Pra mim, nada disso parece inteligência artificial, então pode ser. A partir daí eu fiz uma investigação e percebi que os animais são reais, eles só têm uma aparência em comum. O TikTok Science está apenas fingindo que eles são híbridos. Aquele lobo-urso provavelmente é uma hiena doente. O gato-morcego é um licói, uma raça rara de gato com uma condição genética chamada hipotricose, que os deixa com pelos finos e ásperos. Tá, e aquele homem-cabra? Bom, na verdade é um modelo de taxidermia criado pela artista galesa Adele Morse em 2018, a mesma que criou a famosa raposa chapadona. Uma matilha de caninos mais adoráveis são os lobos terríveis de Game of Thrones. E adivinha só, eles existem. E adivinha de novo, eles são híbridos. Talvez você tenha visto a notícia de abril de 2024, de que a Colossal Biosciences havia trazido esses animais de volta da extinção. Os lobos gigantes, além de aparecerem em As Crônicas de Gelo e Fogo, eram grandes predadores que vagavam pela América do Norte durante o Pleistoceno, cerca de 2,6 milhões a 11.700 anos atrás. Eles eram muito maiores do que os lobos cinzentos modernos, chegando a 1,20 m de altura e 1,90 m de comprimento. Mas a extinção dessas grandes feras não foi tão permanente quanto se pensava inicialmente. Com o tempo, seus restos fossilizados foram descobertos, ainda contendo extratos do seu DNA ancestral, incluindo um dente de 13 mil anos, encontrado na caverna Sheridan em Ohio, e um osso de ouvido de 72 mil anos de American Falls em Idaho. Cientistas da Colossal analisaram amostras e compararam o DNA com o do seu parente
ente vivo mais próximo, o lobo cinzento. Eles encontraram 20 diferenças em 14 genes, que conferiam ao lobo terrível uma estrutura maior, pelagem branca, cabeça mais larga, dentes maiores e pernas mais fortes. Em seguida, os cientistas coletaram células progenitoras endoteliais do lobo cinzento, células que revestem os vasos sanguíneos, e editaram 14 genes nessas células para lhes conferir essas características do lobo terrível. Depois criaram embriões que eram uma combinação de lobo cinzento e lobo terrível e os implantaram em cadelas domésticas para gestação. Os cientistas repetiram o procedimento 3 vezes, resultando no nascimento de Romulus e Remus em outubro de 2024 e de Calice em janeiro de 2025, e também propagandas incrivelmente fofas da Colossal. Olha que gracinha! Com apenas 6 meses, Romulus e Remus mediam quase 1,20 m de comprimento e pesavam cerca de 36 kg, e espera-se que atinjam 1,90 m e 68 kg quando adultos. O mesmo vale para a pequena Calice, e isso não é exatamente uma desextinção completa, já que eles não são lobos terríveis puros, mas sim lobos cinzentos com genes modificados, sendo um híbrido das duas espécies. Hoje os irmãos são mantidos em um recinto de mais de 800 hectares, em algum lugar ao norte dos Estados Unidos, longe de olhares curiosos. Eles supostamente mostram comportamentos lupinos, como ficarem tímidos perto de humanos e correrem para lugares escuros para se esconder. Mesmo assim, os lobos cinzentos selvagens estão acostumados a percorrer de 130 a quase 2.600 km² e a caçar para sobreviver. Então, como será que vai ser a vida desses vira-latas misturados aqui? Se você assistiu o meu vídeo Animais que podem voltar da extinção, então você sabe que os lobos terríveis não são os únicos animais que a Colossal está tentando trazer de volta. Eles estão trabalhando para ressuscitar dodôs, tilacinos e, claro, o mamute lanoso. Na sua busca maluca para trazer de volta esse elefante épico, eles fizeram experimentos com roedores, e como um subproduto, eles criaram um outro híbrido, os ratos lanosos. Eu ia gostar se essa fosse a aparência deles. A Colossal afirma ter editado 8 dos seus genes. 7 eram genes de camundongo alterados para dar a eles aquela pelagem espessa e felpuda. E o 8º era um gene de mamute adicionado que ajudou a aumentar sua gordura corporal para lidar com temperaturas frias. Só sei que no final você tem ratos muito fofinhos. A Colossal parece estar mais interessada em criar animais adoráveis do que qualquer coisa que possa realmente sobreviver. Em 2021, veterinários de um centro de reabilitação animal no Rio Grande do Sul estavam tratando uma nova cadela que havia sido trazida após ser atropelada. Ela era diferente, parecia um cachorro e latia como um, mas tinha um rosto comprido de raposa e orelhas pontudas. Ela gostava de subir em arbustos e se recusava a comer ração, preferindo mastigar ratos. Curiosos para saber que tipo de animal era aquele, eles contrataram geneticistas, que ao longo de 6 meses realizaram alguns testes na estranha criatura. Eles analisaram o DNA nuclear dela, que contém informações dos 2 pais, e descobriram que o animal era na verdade um híbrido de cachorro e graxaim. Parece que não há o que não haja. Ela tinha 76 cromossomos, ficando entre os 78 do cachorro e os 74 do graxaim. Sua mãe era um graxaim do campo, que na verdade é mais aparentado com canídeos como lobos e chacais do que com as raposas com as quais são mais comumente associados. Mesmo assim, o cachorro doméstico e o graxaim do campo se separaram da árvore genealógica há mais de 6,7 milhões de anos. A criatura foi chamada de Grachorro, uma combinação óbvia de graxaim e cachorro. Infelizmente, em março de 2023, o animal faleceu em uma instituição no Rio Grande do Sul por causas desconhecidas. Mas por que um cachorro e um graxaim cruzaram? Bom, o pai do Grachorro provavelmente era um vira-lata. E como sabemos, os humanos invadem habitats para dar lugar a terras agrícolas e moradias, o que significa que há mais contato entre animais domésticos e selvagens, tornando híbridos malucos como o Grachorro possíveis. E embora sejam realmente bonitinhos, mais grachorros poderiam introduzir novas doenças e fraquezas genéticas na população dos pampas. E aí, como é que se lida com isso? Até aqui já falamos de todos os tipos de gatos maravilhosos, mas tem um grande felino que ainda não vimos. Vamos voltar a 1959, ao zoológico do Parque Hanshin em Kobe, no Japão, onde nasceram 5 filhotes estranhos. À medida que cresciam, tinham manchas como um leopardo, mas eram grandes e robustos. E o filhote macho, Johnny, tinha uma juba como a de um leão. Eles eram o que se chama de Leopons, um cruzamento entre leopardo macho e uma leoa. Não confunda com o Leonard, que seria um cruzamento entre uma leoparda fêmea e um leão macho. Não se sabe muito sobre esses espécimes, além de que passaram a vida em cativeiro e ganharam peso por ficarem presos em gaiolas. Leões e leopardos coexistem na natureza, mas por viverem em habitats diferentes tendem a deixar um ao outro em paz, e acho que é melhor que continue assim.
Então, será que animais híbridos são o futuro? Você acha a ideia legal ou perturbadora? Deixa sua opinião aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.